Gracias, Padre, por tu plan perfecto. Gracias, Señor. Gracias porque puedes hacer más allá de lo que pensamos, soñamos o imaginamos. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y hoy somos conscientes de tu presencia entre nosotros. Espíritu Santo de Dios, tú rompes cadenas. Espíritu Santo de Dios, hoy nos haces libres para correr confiadamente hacia el trono de la gracia. Y por eso hoy decimos: hay poder. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas. Un ejército se levanta. Un ejército se levanta. Oh, un ejército se levanta. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, para cadenas romper, cadenas romper, cadenas, oh, un ejército se levanta. Somos nosotros, un ejército. De todos ustedes e saludamos a todos na preciosa paz de Jesus. Tenho a dizer que é um privilégio conhecer esse lugar, estar aqui e poder ser bendecido juntamente com ustedes. Como dijo Benjamín, já 37 anos atrás, nós nos conhecemos. Eu não tinha pelo branco e o rosto dele venia só daqui para baixo. Não sei por que a hora está indo tumbando atrás da cordilheira. Pero éramos jovens e, como dijo ele, somos grandes amigos, também sua esposa. E Dani, pastor Daniel, nossa irmã, solo que nossa irmã usa muita linguagem retórica e quando falou de minha persona, ela falou todo em hipérbole. Então, se vocês examinem um pouco que a maior parte é hipérbole que ela usou. Não é todo isto. Pero, hermanos, tenho a dizer que é um privilégio estar aqui. Na Argentina, uno trabalhou muitos anos. Eu trabalhei 32 anos na Argentina. Em enero do ano 75, com minha esposa, 2 hijitos de 1 e 4 anos, chegamos à cidade de Reconquista. Não havia um crente de igreja nenhuma naquela linda cidade. E allí fundamos a obra de Deus com muita dificuldade. Vivi o começo num rancho de barro, coberto de paja, piso de terra. E allí nasceu a igreja. E allí tivemos 15 anos. E nos 15 anos
pudimos inaugurar 28 templos e fundamos 52 obras no norte santafesino, e faltou 46 pessoas para nós bautizar 4.000 pessoas. E Deus nos deu um ministério muito lindo, me deu 6 pastores, mis hijos espiritual, 10 evangelistas, 54 ancianos e 62 diáconos. E depois Deus me levou depois de 15 anos, à área da enseñança, e trabalhei mais 17 anos em nossa Argentina. Eu sempre digo, meu primeiro país é Brasil, mas meu segundo país é Argentina. E se você ir em minha oficina, lá tem uma bandeira lindíssima de Brasil, Argentina e Israel. Israel é meu terceiro país. Eu amo muito Israel. Estudei em Israel e amo Israel. Então, irmãos, sou muito feliz em servir a Jesus. Eu me bautizei com 8 anos de idade. Fui o primeiro da família que fui bautizado em águas, primeiro que se convertiu, mediante um grande milagre que Deus hizo em minha madre. E já se passaram 56 anos de meu bautismo. E por bondade de Deus, nunca me desviei dos caminhos do Senhor, sempre na igreja. A los 17 anos eu fui obreiro da primeira igreja. E a los 20 anos me casei e assumi a primeira igreja como pastor integrado, dependendo da igreja. Estava em terceiro ano em química, abandonei os estudos para assumir a primeira igreja. E Deus tem me bendecido porque tem me levado por 32 países de 4 continentes para predicar. Há 15 dias eu estava em 6 países e vim cansado, sinceramente, porque houve dia que eu prediquei 6 vezes no dia. Não é fácil. Pero Deus me bendijo, estava minha esposa junto. Há 15 dias que cheguei desses 6 países, estava 16 dias ali. E cheguei nesses 15 dias, já é a terceira vez que venho à Argentina. Em 15 dias, imagine. Vim 2 vezes a Missões. Eu cheguei lunes de Missões. Me quedei martes atendendo em minha oficina. E miércoles, ayer já viajei para cá. Deverei chegar lunes a las 9 da noite em minha casa. E às 9 há um grupo de pastores que trabalham comigo, me esperando. Tendremos uma cena e uma reunião. E o outro dia já tenho o vuelo a las 7 da manhã para São Paulo. E dou classe hasta viernes. Aí eu encerro o ano, vou quedar com a família. Então, uno está um pouco desgastado, pero dentro de uno há uma vibração do Espírito Santo. E eu quero dizer a vocês que estou pastoreando 70 igrejas dentro da cidade, que Daniel conhece a cidade, é uma cidade de 200.000 habitantes, e aí temos 70 igrejas, com 6.000 membros dentro da cidade. Deus tem nos dado uma igreja muito, muito linda e nos tem bendecido muito. Eu já posso viajar tranquilo, que tenho muito pastor, homens de Deus que trabalham, e eu praticamente sou visita na igreja. Pero, como eu dije, sou muito feliz por os muitos pastores que trabalham ao meu lado e nos têm bendecido muito. Muitas graças, pastor Meister, pela invitação, do carinho de vocês, tus hijos, tua esposa, que uno se siente muito bem entre vocês. Alabado seja Deus. Eu quero dizer a vocês que
eu orei, eu estive delante de Deus alguns momentos por las reuniões que vamos ter neste lugar. Não vim aqui em busca de plata, não vim aqui com outro objetivo. Eu vim aqui com o propósito de Deus. Amadura namagai, para bendecir tu vida. E eu quero dizer, pastor Meister, que quando por teléfono me dijiste e por e-mail as reuniões, eu orei por cada reunião e Deus me deu mensagem para cada reunião. Eu não venho aqui preparar mensagem de última hora, eu já trago esses mensagens que Deus se me lo ha dado. E eu sei que Deus não falha. Eu não saberia que você ia estar nesta reunião. Pelo Espírito Santo sim lo sabia. E ele não chega atrasado. Ele tem uma presciência muito grande, tem o Espírito Santo. Quando ele me deu os mensagens, ele já sabia que você ia estar essa noite nesse lugar. E Deus essa noite, para esta noite, Deus me ha dado um assunto muito conhecido, um assunto que é necessário na vida nossa, na vida cristiana, na vida do ser humano. E vamos ler 3 versículos que escreveu o profeta Isaías, de la parte de Deus. Isaías capítulo 42. Isaías 42, el versículo 22, está hablando de la nación de Israel, y Dios está diciendo lo siguiente: mas este es un pueblo saqueado e pisoteado, todos ellos atrapados em cavernas e escondidos em cárceles. São puestos por despojo e não há quem livre, despojado e não há quem diga restituir. Capítulo 43. Os versículos 18 e 19 diz o seguinte: não os acordeis de las coisas passadas, nem tragais à memória as coisas antigas. E aqui eu hago coisas novas, pronto saldrá a luz. Não la conocereis? Outra vez abrirei caminho em el deserto e rio em la soledad. Amém. Hermanos, esse passagem bíblico, como eu dije, muito conhecido nosso, está hablando del pueblo de Deus. E me gostaria que você observe um pouco que há 2170 anos antes de Cristo, observe, 2170 anos antes de Cristo, Deus se lo puso em seu coração: eu quero ter um pueblo sobre a terra. Los dioses paganos tinham seus pueblos que los adoravam, os ídolos tinham seus pueblos que lo honravam, lo hacían procissões, desfiles, davam ênfase a seus deuses. Eu estava, agora pouquito, eu estava na Índia, 12 dias predicando em Índia, e foi a primeira vez que me fui à Índia. Me quedei apavorado de ver um ser humano adorando uma pedra, outros adornar um árvore, adorando um árvore. Uma cidade de 18 milhões de habitantes, Bangalore,
las vacas sueltas por la calle, la gente postrado delante de uma vaca. Assim era na antiguidade. A gente tinha seus deuses, os deuses paganos, tinha seu povo que lhe serviam, lhe adoravam, lhe honravam, lhe exaltavam, faziam propaganda desses deuses. Observe, 2170 anos antes de Cristo, Deus pôs em seu coração: eu também quero ter um povo. E mirou para uma pessoa que foi Abraão, Deus permitiu o nascimento de Abraão em Ur dos Caldeus, onde hoje está o país del Kuwait. Ali Deus pôs os seus olhos entre os aberus. Os aberus foi o primeiro povo, foi o idioma oficial hasta a Torre de Babel. Quando houve a confusão das línguas, antes da Torre de Babel, o idioma que se falava no mundo era os aberus. E então Deus se põe sua mirada a los aberus e permite nascer a Abraão, 2170 anos antes de Cristo. E todos nós conhecemos a história. E deste homem que mais tarde se casa com Sara. E toda esta história de Abraão, lhe nasce Isaac, de Isaac a Jacob, de Jacob a 12 hijos. E nos diz o evangelista Lucas em Hechos dos Apóstolos, que quando já eram 70 pessoas, esta família desciende para Egipto e José já estava em Egipto. Havia sido vendido. 430 anos em Egipto. Se formou uma nação de 2.200.000 pessoas. Pueblo de Deus. Observe um pouquinho. Nessa situação de escravidão em Egipto, 430 anos, Deus formando seu povo em meio de uma escravidão. Lo sacou, todos vocês lo sabem, através de Moisés. Abriu o Mar Rojo com milagros, 18 quilômetros de água naquela ponta del estrecho desse golfo. Lo hace esse milagre de abrir 18 quilômetros de água. Conduz 40 anos, muere. Josué introduz ellos a la tierra prometida. Esse povo erra muitas vezes, comete desobediências e errores. Deus perdonando, Deus exortando, Deus hablando muito forte através de los profetas. Diz a Jeremias: andar na casa do alfarero, eu quero falar com você, e você sabe que allá se rompe a vasija, na mano do alfarero, lo tritura el mismo barro e lo hace outro vasija. E Deus dijo: mi pueblo, vou ter que romper todo de vuelta e vou fazer de vuelta. E chegou o momento que esse pueblo graças. E Deus tratando com esse povo. E esse povo, hermano, com um passado muito terrível. Mire, 430 anos servindo em Egipto. 70 anos na cautividade de Babilônia. 70 anos em Assíria. As nações
Israel sembrava seus campos, as nações veniam, levavam o trigo, Israel passava hambre, e povo de Deus. E esse povo estava cansado, desanimado. Se nós mirar psicologicamente as expressões desse povo, nós las descobrimos, por exemplo, em Egipto. Eu fui a Egipto, hermano, várias vezes e escrevi a geografia de nossa escola bíblica em Brasil. Eu fui escrever em Egipto, hice pesquisa. E eu me acuerdo que, fazendo as pesquisas lá no Cairo, me deparei em espanhol, incluso, que quando uma madre dava a luz a um hijo, se fuera hoje aqui em Bolsón, seus padres diriam: mais um engenheiro, mais um médico, mais um contador, mais um dentista. Pero já era o contrário, cada luz, cada hijo que se dava a luz, a mamá e o papá dizia: nasceu mais um escravo, para viver escravo, para comer como escravo, para dormir como escravo, para trabalhar para os demás como escravo. Psicologicamente era um povo quebrado, maltratado, golpeado. E era povo de Deus. Os paganos viviam muito melhor que o povo de Deus. Pero Deus tinha um propósito. E Deus agora, vendo seu povo com essa amargura, observe o capítulo 42, versículo 22, Deus está dizendo: mas este é um povo saqueado e pisoteado. Eu me acuerdo, pastor Mestre, quando cheguei à Reconquista, vivia num rancho de barro, coberto de paja, piso de terra, uma bicicleta vieja, com um acordeão 120 nas espaldas, dentro de uma bolsa. Eu fundei a pedal, igreja hasta 60 quilômetros. Salí meia tarde, chegar 2, 3 da madrugada, coberto de terra, tumbas, naqueles caminhos arenosos, para fundar a igreja, para evangelizar. Levantava às 5 da manhã e me ponia numa fila da carniceria del Friar, porque das 5 às 7 só vendia-se puchero ao pobrerio, e lá na cola del pobrerio para comprar puchero de 5 às 7, o pastor da igreja com uma bolsita plástica comprar 2 quilos de puchero, predicando um evangelho rico, poderoso. Deus transformando vida desses braços acá. 2 pessoas, 2 criaturas ressuscitaram, uma de elas sacada viva do hospital, sacada muerta do hospital, e me echaram arriba de uma mesita um domingo à noite, e depois de 15 minutos de oração, lo ressuscita. E eu fiz o primeiro bautismo seguinte, bautizei 34 pessoas, solo dessa família. Hoje há 2 pastores deles. Deus fazendo milagre, e eu coberto de polvo, numa bicicleta e um acordeão 120 na espalda. Me sentei lá da mesa com minha esposa e meus filhos, comi um pucherozito ali, e predicamos Deus rico. Nos parece todo errado. Ver as pessoas mundanas passar com os coches último modelo, e eu em riba numa bicicleta vieja. Ver os mundanos vivendo nas casas mais lindas da cidade, e eu num rancho de barro. Parece todo errado. Assim já eram os dias do profeta Isaías. E Deus diz a seu povo que tinha uma tortura psicológica lá dentro. Deus dijo: mas esse é um povo saqueado, pisoteado.
todos ellos atrapados em cavernas, escondidos em cárceles, são puestos para despojo. Puesto para despojo. Imagine. Eu dizia hoje, irmão Meister, pastor Daniel, eu bautizei agora esses 5 meses o homem mais rico da cidade, de minha cidade. Um homem jovem. Esse homem, há 5 meses, 6 meses atrás, eu hice a cerimônia de abertura de la farmácia de número 300. Agora já bandeou, deve ter lá uns 320 farmácias, 8.000 funcionários, um homem muito rico. E quando eu fazia a cerimônia, eu usei as palavras diante de 1.800 empresários, que foi essa cerimônia de abertura das 300 farmácias, só a autoridade e empresário. E eu falei o versículo que dijo Salomão: la bendición de Dios enriquece y no agrega dolores. E falei sobre empresários que enriquecem com dolor das pessoas. Para eles enriquecer-se, falta o pão na mesa dos seus trabalhadores, dos seus funcionários. Para eles enriquecer, tem que roubarem. Pero eu falei o que é a bendição de Deus. Diz o sábio: a bendição de Deus enriquece e nada tem que sofrer por tu riqueza. Não acrescenta dolor. E irmão, tinha empresário que após aquela reunião vieram me abraçar, chorando, comovido: pastor, eu necessito ir em tua oficina, te confessar algumas dores que eu tenho causado. Um deles me dijo: eu roubei com o governo, hasta a merienda de las escolas foi desviada para minha empresa. Eu deixei ninhos sem comer para eu estar rico hoje. Chorava este homem. Aleluia. E aqui está dizendo Deus sobre Israel que ha servido de despojo. Quer dizer, aproveitado por os demais. Escravo, era um despojo de escravo, dando riqueza a los demás e eles sofrendo. Mi pueblo ha sido despojo e não há quem livre. Menos mal que vino um dia e dijo: se el Hijo del Hombre vos libertar, verdaderamente seréis libres. Pero esto ha acontecido em nuestra dispensação. Em nuestra dispensação. Pero esse texto é uma dispensação antes de nós. Esta era a situação do povo de Deus. Não há quem livre. Aleluia. Despojado. E não há quem diga restituir. Não há uma voz que diz esse texto. Não há uma voz que diga há esperança. Não há. Com 8 anos, quando eu cheguei à igreja, a primeira vez, e me sentei no primeiro banco, com minha mamá que eu deixei na casa, paralítica de manos e pés. E 5 anos nós dávamos de comer na boca. Meu abuelo vino de Alemanha para Brasil, um médico, e não pude fazer nada. Meu padre, um engenheiro, tinha recurso, recorreu bruxo. Quando eu tinha 6 anos, nós fomos bautizados num centro espírita por los muertos. Dali 1 ano, nos bautizamos num centro de Umbanda. Me acordo como hoje, eu já tinha 7 anos.
E aí vino um tormento dia e noite em nossa casa. Que os últimos 6 meses toda a família tinha que dormir em uma sola pieza. Porque nadie queria dormir lejos de papai e de mamá. E a madre desenganada e meu padre vendendo propriedade para ver se podia melhorar a situação. Pero me acuerdo de um sábado à manhã, quando o pastor da igreja chegou a visitar nós, e disse Dom Juan a mi papá: o problema de ustedes não é para bruxo, para espírita, para medicina. Deus tem um projeto com ustedes e ustedes estão peleando com Deus. Por que não rendir a vida de ustedes a Jesus? E meu papai em lágrimas aceitou a Cristo. Pero aquela noite eu me fui solo ao culto, era um sábado temprano. E final da reunião, eu não sei, quando eu me caí em si, eu estava arrodillado, com o rosto no piso, chorando, e os pastores estavam orando por mim. Pero no outro dia, minha mamá movia as manos, e aquela semana já comeu com suas manos, e dali um mês já caminhava prendido numa silla, e a los 4 meses, ela e eu chegamos à igreja e fomos bautizados. Eu tinha 8 anos, e Deus sanou minha madre, e salvou mais de 40 familiares. Naqueles dias, diz a Bíblia, não há quem diga restituir. Não havia esse mensagem. Pero glórias e graças a la venida de Cristo a este mundo, que hoje existe esta voz de restituir. Jesus quer te salvar, Jesus transforma, Jesus regenera. Este hermano Pedro, esse homem rico, toda essa riqueza, ele chegou à igreja, porque um funcionário dele, membro da igreja, viu a tortura deste homem, espírita kardecista, listo para quitar a vida. E aquela noite Jesus encontra com ele no culto, e ele vem chorando. E hoje, pastor Daniel, ele assiste 4 cultos por semana, este homem. Tem 2 aviões que recorrem o Brasil em suas empresas. Pero 4 cultos por semana eu tenho que estar, diz ele. E como diz ele, Jesus me restituiu. Quando muitas vezes eu perguntei, não há um Deus que pueda me solucionar esse problema. Aonde encontrar esse Deus? Pero el dia que ele pôs o pé na casa de Deus, no lugar certo, Jesus estava ali para restituir. Agora me gostaria que você observe esse versículo, que Deus está mostrando primeiro a situação de Israel. E por isso que eu dei ênfase esta noite. Talvez tua situação seja esta, como Israel. Todo tem casa linda e eu estou vivendo num rancho. Todo tem coche zero, jogando com a matraca vieja aí. Todo viajam e fazem turismo e eu passo o ano em meu trabalho. Talvez esta seja a situação e você não lo entende. E agora Deus disse: eu quero fazer uma mudança em vocês. E mudou. Você se acorda que lá em Egipto, Deus disse a Israel: eu vou te levar a uma terra que vai manar leite e mel. Isso não é literal. A Bíblia tem 22 linguagens retóricas. E uma das 22 é o hebraísmo, que não é o idioma hebreu, é a cultura hebraica dentro da Bíblia. E
Leite e miel no hebraísmo diz ir a eles: vocês hoje estão na escravidão, pero eu vos levar uma terra que mana leite e miel. Leite e miel quer dizer uma mesa farta em abundância. E eu agora com mais algum amigo meu em Israel, há 20 dias atrás, nós contamos num café 83 tipos de comida. É a mesa mais farta do mundo, irmão. Eu não encontrei nos Estados Unidos, nem Canadá, nem Inglaterra, nem nos países escandinavos uma mesa farta que nem Israel, porque Deus prometeu: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e miel. Quer dizer, uma mesa farta em abundância. Você mira um Egito, 1.600.000 quilômetros quadrados. Só aproveita 5% do território, 95% não serve. Deserto de Saara, do Sinaí, e aí vai. A orilla do Nilo, 60 milhões de pessoas, vivendo em 5% de 1.600.000 quilômetros quadrados. Comendo uma vez ao dia. Que a filosofia egípcia não dormir com hambre. 80% come uma vez ao dia. Miram a Arábia Saudita, 2.700.000 quilômetros, tamanho do território argentino. 2.700.000 quilômetros quadrados. Na miséria, 90%. Só aqueles reis que exploram o petróleo e vivem bem. E ali vai aqueles países em volta de Israel. Agora tu chega em Israel, 22.000 quilômetros quadrados. Mira um pouquinho. Um Egito com 1.600.000 quilômetros quadrados. Israel, 22.000 quilômetros quadrados. É um retângulo de 200 quilômetros por 220% quilômetros. Um retângulocito com 8 milhões de habitantes. O turismo e exporta comida para muitos países. E lá estão os árabes em riba, queremos a terra, queremos a terra. Pensam que é a terra, e não é a terra, porque há um cerco aqui, e do outro lado não produz nada, e aqui produz. E pensam que é a terra, e não é a terra, é a promessa de Deus, de dar uma mesa farta. Pero Deus lo hace uma proposta a eles, como hace a nós. E a proposta de Deus está aqui, meus irmãos, nesse versículo 18. Não os acordeis de las coisas passadas, nem tragais a memória das coisas antiguas. Que terrível. Você sabe que Deus abomina recordar as coisas feias do passado. E te digo mais: o diabo é campeão para hacer las personas se acordar del passado. ¿Por que isto? Eu estudei em Amsterdã, na Holanda, eu hice aperfeiçoamento em teologia lá. Pelo menos 7 matérias, hice 6 em Israel e 7 em Amsterdã. E meu maestro em psicologia era um americano, um pastor, um grande psicólogo, foi meu maestro. E ele dizia a nós outros, que a psicologia nos diz que 71% dos problemas do ser humano, seja matrimonial, seja familiar, seja econômico, seja social, 71% é oriundo do passado. Eu sou pastor há 43 anos. E nos 43 anos tenho tratado tanto problema matrimonial. Isso é comum em minha sala.
E quando uno está tratando o problema matrimonial, dali a pouco ressalta, problema do passado. Não, porque o fulano ou a fulana há tanto tempo atrás me hizo esto. Quando trata o problema familiar, o papá salta e diz, esse hijo me dá problema, porque lá no passado, e no passado, e no passado. E o hijo reclama al papá, el pasado, y el pasado, y el pasado. E o diabo sabe disto. Então se usa a persona, até o familiar, até a esposa, hasta a esposa, hasta o hijo, hasta o padre, para viver acordando-se do passado. Porque o diabo sabe que o passado é uma carga que a pessoa não deveria levar. E a psicologia diz isto. Que a pessoa está levando a mais, ou demais, 71 quilos. Imagine um pouco. É um fardo, é uma carga de 100 quilos que a pessoa está levando. E com 100 quilos você poderá caminhar o quê? 500 metros por hora. Com 100 quilos na espalda. Quem vai correr com 100 quilos na espalda? Quem vai andar depressa com 100 quilos na espalda? E a psicologia nos diz, esse pastor psicólogo nos ensinava, que a pessoa que vive se acordando, ou alguém haciendo ele se acordar do passado, ele está levando uma carga de 100 quilos, que hacer a faculdade não pode. Quer ter sua casa e não dá. Quer comprar seu coche, não dá. Quer vender o coche viejo e comprar um melhor, não dá. Quer melhorar sua roupa, não dá. Quer melhorar sua mesa, não dá. Quer ter uma economia, não dá. Quer sacar umas vacações, não dá. Eu queria fazer minha pós-graduação, não dá. É uma carga que não dá, não dá e não dá. Essa carga é oriunda do passado. O que Deus está dizendo a Israel: se você se olvidar do passado, essa carga de 100 quilos, ela cai para 29 quilos. Porque 71 é demais. Que essa pessoa se lo leva. Agora, com 100 quilos eu vou caminhar 500 metros por hora. Pero com 29 quilos eu vou fazer 2 quilômetros, 3 por hora. É agir onde as pessoas não prosperam. E lutam dentro da casa e não dá. E lutam em sua empresa zita, e sua empresa zita não sai do piso. E faz um projeto e não sai. E não dá, e não dá. Pero pastor, e por que também esses 29 quilos não saem fora? Não sai porque Jesus disse: mi carga, mi jugo. Como? Mi jugo é e mi carga. O que é ligeira? Anda mais rápido? Ligeiro é mais rápido ou não? Foi isso que disse Jesus. Uma carga nós outros temos que levar. Pero não levar 71 quilos a mais. Era isto que Deus queria dizer a Israel. Primeiro mostra a situação de eles, e depois Deus planta uma condição dizendo: eu quero bendecir vocês. Pero para bendecir vocês, tem que olvidar-se do passado. E vuelvo a dizer, o passado é as amarguras, as tristezas, os errores que são echados a cara, que as pessoas não aguentam mais, que dá estresse,
que hace a alguém viver de pastillas. Outros têm que dormir meio drogado. Outros se echam no álcool, no alcoolismo, outros na droga. Outros a la prostituição, tantos caminhos feios, porque há uma amargura, su passado é uma amargura. Eu fui arreglar um problema de um jovem com seu papá. E quando me chamaram a la casa, era como a 1 da tarde. Os pratos de comida todavia estavam na mesa. E o hijo, chorando, chegou a minha casa. Eu pus ele no coche, lo traje chorando. Quando entrei na casa deles, o papá quis falar, o hijo dijo: pastor, permita-me eu explicar um pouquinho. Eu amo meu padre. Eu fui uma pessoa que me portei muito mal. Eu di muita dolor de cabeça a meu papá, a minha mamá. Eu hice eles sofrerem. Meu papá sofreu muito. Começou a contar sua vieja vida. Um muchacho de 32 anos. Foi 32 anos de desgosto que di a meus padres, a minha família. Eu era a vergonha de minha família. Pero Jesus me salvou. Me regenerou, me transformou. Estou na igreja, sou músico na igreja. Sou fiel a Deus, estou trabalhando, sou dizimista. E nós sentamos lá da mesa para comer, essa mesa que se ora, se pede a bendição, e em plena mesa, comendo a hora, meu papá me echa a cara, meu passado. E eu não aguentei, eu dije: papi, eu pensei que você havia me perdonado. Papi, eu creí que você creyó em minha restauração. Eu não esperava, meu papi, que você volvera a me sacar à luz meu passado. Eu pensei que Jesus me havia perdonado, que você me perdonou. E eu não pude comer, está aí o prato por la mitad. Aquilo me dolió a alma. E eu dei um conselho a este padre. E eu vi aquele padre chorar e pedir perdão para esse filho, se abraçarem. Orei, digo: eu me vou e você continua a terminar a tua comida. Ele quedou, estão hasta hoje lá servindo a Deus. Querido, não torture a nadie por seu passado. Nem tus vizinhos, nem tus colegas de trabalho, nem tus hermanos na igreja, nem alguém que sirve a Deus junto com você. Nem nossos colegas de ministério, pastor Meis. Quem não erra? Quem não errou na vida? Não seamos, é um pouquinho pesado, mas pero tenho que dizer. Não seamos instrumento del diablo, para el diablo torturar alguém de seu passado. Deus disse: vocês viveram nessa situação. Pero se vocês se olvidarem del passado, não se acordar del passado, eu vou fazer duas coisas na vida de vocês. Primeira, dijo Deus: volverei a ser. Observe que diz a Bíblia: volverei a ser. Duas coisas, porque Deus já se lo havia hecho algumas vezes. Pero se acordavam do passado e Deus cruzava os braços e não bendiz. E te digo mais: eu fiz uma pesquisa na Bíblia. E todas as vezes que o povo de Israel se acordou do passado, Deus se cruzou os braços e não bendijo Israel. Na peregrinação do deserto, Israel dá meia volta e se acorda que em Egipto comia um pepino, o que mais? Ajo, cebola, pescado.
e hasta puerro. E puerro é uma erva amarga que dá medo. Até isso se acordavam. E quando Israel se acorda desse passado, Deus cruzou os braços e disse: eu não bendigo pessoa que vive se acordando de coisas feias do passado. Tenha isso guardado contigo. Quando você viver se acordando das coisas feias do passado, sepa por la Bíblia que Deus não te bendiz. Deus para de te bendecir. Então Deus dijo: se você se olvida, eu vuelvo a ser. Eu já hice alguma vez e vou volver a hacerlo. Duas coisas. Primeira, vou abrir um rio no deserto da vida de vocês. Você sabe o que é um rio? Você sabe o que é um rio? Um rio é vida. Um rio é riqueza. Um rio é alegria. Um rio num deserto, imagine-se. Um rio em um deserto. Alabado seja Deus. E a segunda coisa, eu vou abrir um caminho novo na vida de vocês. Nesse ermo de la vida de vocês, eu pongo um caminho novo. E desde esse dia, Israel se olvida de seu passado. E eu descobri uma coisa, irmão, porque eu estudei lá em Israel. Eu descobri uma coisa, basado nesse assunto, que o judío, você quer ver ele triste, já está um pouco irado, é quando você habla para ele de alguma guerra do passado, de algum problema deles do passado. Eu prediquei mensagem no Monte Sião, numa igreja pentecostal americana, e quando eu abri um pouquinho o deserto, terminou o culto, o pastor, eu vi que houve um silêncio. O pastor me disse: pastor Hermer, muito lindo a mensagem, pero outra vez não hable do passado de Israel. Israel abomina o passado deles. É uma ofensa para Israel falar do passado dele. Israel quer que hable de coisas novas, hable de caminho novo, de um rio, de coisas lindas, coisas que podem ocorrer. E eu alabei a Deus quando vocês estavam aqui nos animando, que é uma noite de vitória, uma noite de triunfo, não de fracasso, não coisas do passado. Alabado seja Deus. Me perdone, irmão mestre, estou um pouquinho cansado essa noite. Amanhã nós vamos estar mais tranquilo. Mas eu quero dizer-te a você que você nunca mais te olvidará em tu vida desse mensagem. Nunca mais. O diabo lutou muito para você não vir essa noite. Pero que bueno que você venciste e está aqui. Agarre esse mensagem como esta corbata e ate em tu cuello. Talvez hoje está tudo bem, aún você está pensando em outras pessoas. Guarde esse mensagem. Mañana no passado, em los cruces, em las encrucijadas de la vida, o Espírito Santo te ha recordar essa noite. O Espírito Santo vai te lembrar, e essa palavra vai te salvar de situações muito difíceis. Amanhã no passado. Pero eu dije, queridos, que eu he venido aqui para bendecir tu vida. E eu te pido a se poner em pé, quedar parado um ratito. Eu quero orar por vós. Eu quero bendecir tu vida.
Es tu noche. É uma noite inolvidável. Vuelvo a decirte por el Espíritu Santo, que bueno que tú estás aquí. Que bueno. Mire para cá um pouquinho. Ponga tu mano sobre tu coração. Eu quero te deixar um minuto com Deus. Só um minuto. E depois eu quero orar um minuto por vós. Um minuto é suficiente. Eu quero que tu haga uma oração que nadie a tu lado escute. Tu vai fazer uma oração de boca cerrada. Deus é onisciente, Jesus é onisciente. E a Bíblia manda nós orar com a mente. Tem muita oração, meu irmão, que as pessoas não devem escutar você falar. E menos o diabo. Você sabe que o diabo não está muito lejos. E há orações que nós fizemos que o diabo não pode escutar, senão ele está ponendo palo na rueda. Tem que orar com a mente. E eu quero que você cierre os olhos um minuto e ore com tu mente. E pida perdão a Deus de alguma coisa. E dile a Deus que você não vai torturar nadie mais por seu passado. Pida perdão. Pida perdão. Deus quer te bendecir. Essa carga não foi hecha para vos levar. Essa carga é tu passado. Mas essa noite há basta. Há basta. E eu quero que você anote. Você marque essa noite em tu vida. Porque Deus não é homem para falar em vano. Haga esse propósito. Não torture mais a Nath. Ajude eles. Ajude-lo. Não haga tua esposa comer pão com lágrima por o passado que os te acusam, tua esposa, tus hijos, tus padres. Abra tus olhos, mire cá, olha. Eu quero orar por vós. Me gostaria que as pessoas que sentem uma necessidade tiveram um minuto só, paradito aqui frente ao altar. Eu quiser orar por você aqui cerquita de mim. Quantas pessoas sentem essa necessidade? Venha bem rapidito. Eu quero bendecir tua vida. Tu é venido para isto. Alabado seja Deus. Alabado seja Deus. Há uma glória e uma presença. Há uma voz do Espírito Santo e nos aires aqui dentro. Há transformação de vidas. Pastor Mestre, quando eu dobrei minhas rodilhas, há muitos anos Deus me deu interpretação de língua e eu cuido até hoje. Quero cuidar até o final. E eu ali como comecei a falar língua, o Espírito Santo me disse: eu vou mudar a página de muitas vidas esta noite. Vou cambiar a página. E eu creio no que o Espírito Santo me falou essa noite ali, quando estava orando, que Ele vai cambiar a página
Talvez usted mira o livro de tu vida, anotações, o quaderno de tantas coisas erradas. Pero o Espírito Santo dijo: essa noite eu vou cambiar esta página, vou dar volta. E ao outro lado tem uma hoja limpa, branca, para você começar a escrever a partir de hoje uma nova história. Uma nova história. Manito sobre tu coração. Querido Deus, como siervo tuyo, a confiança que tenho em ti, nunca me defraudaste. Como ministro de tu santo evangelho, eu intercedo por esse coração que esta mano está apretando. Esse coração é o centro da vida dessa pessoa. Esse coração é tu morada. E esse coração é bendecido nesta hora. E a vida dessa pessoa, há um câmbio, há uma mudança. Choca, manda, rico, manda, rimekei, e mai, croma, lecrubi. Diz o Espírito Santo: página nova, página nova. Choca, beca, mal. Essas vidas são bendecidas. Passado apagado, um caminho novo, um rio que irriga esta vida para a alabança de tu nome. Em nome de Jesus. Amém. Mire para cá um pouquinho. O pastor vai nos dar 30 segundos, meio minuto, depois tu vai volver a tua banca, tu assento. A tu lado é uma pessoa muito querida. Pelo menos tua pessoa, você dê um abraço em cada uma. Haga essa pessoa sentir-se feliz, bendecido. Pelo menos a tua pessoa. Haga essa pessoa sentir tu carinho, tu amor. Essa pessoa se sentir feliz a tu lado. Deus bendiga ali na grade. Aleluia. Oigo caer cadenas. Nuestras familias, en nuestra nación. Oigo caer cadenas. Oh, somos libres. Oigo caer cadenas. Porque Jesús ganó la victoria, la batalla. Oh, Señor, oigo caer cadenas. Oigo caer Lo declaro. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Hay poder en el nombre de Cristo. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas son para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Hay poder en hay poder en el nombre del que venció.